Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez. É com muita satisfação que nós chegamos aí ao final do curso. Hoje estamos eu e o professor Valdenor aqui para conversar um pouquinho mais com vocês a respeito de como foi o trajeto percorrido ao longo da disciplina e, ao mesmo tempo, para a gente bater um papo a respeito das expectativas que foram geradas, a respeito dos aprendizados que ficaram e, ao mesmo tempo, para fazer o fechamento da nossa disciplina. Eu sei que ao longo do curso, ou vocês lidaram diretamente com ele, ou diretamente comigo, mas nesse momento é um momento que a gente se une, né, Valdenor, para poder aí dar a continuidade, né, ao encerramento da disciplina e, ao mesmo tempo, a refletir algumas questões que ficam para vocês após o fechamento da disciplina. Bom, a gente teve a oportunidade de aprender uma série de questões relacionadas ao ensino de inglês para fins específicos e, de um modo muito particular, nós aprofundamos reflexões e conhecimentos a respeito do conceito de ESP. Nós conhecemos diferentes estratégias de leitura e, ao mesmo tempo, lemos textos, debatemos a respeito da leitura crítica e como ela está presente nas nossas práticas acadêmicas e sociais. Além disso, o quanto ler criticamente é importante. Nós tivemos a oportunidade de aprender também como os diferentes textos e gêneros acadêmicos, tanto discursivos quanto escritos, são formulados e criados, e como compreender essa formulação e criação nos ajuda a perceber, através de estratégias de leituras neles, uma série de oportunidades de percursos de compreensão e, ao mesmo tempo, de leitura. Bom, tantas outras coisas mais, como o conhecimento a respeito dos vários elementos léxico-gramaticais, como os loanwords, que nós estudamos, nos possibilitou aproximar a noção de leitura, né, com a nossa prática social de um modo geral. E, principalmente, nos ajudou a compreender que a língua inglesa, né, também tem muito de língua portuguesa e vice-versa. E, por fim, nós tivemos a oportunidade de adentrar, né, em diferentes estudos relacionados ao universo discursivo das práticas de leitura em língua inglesa, e eu acredito que praticar bastante não só a leitura, mas também reflexões críticas a partir daquilo que a gente lê. E, Valdenor, na sua opinião, né, como esses conhecimentos eles vão poder ajudar os nossos alunos aí ao longo da trajetória acadêmica? Porque essa é uma disciplina de primeiro período, né? E como é que você acredita que ao longo do curso essa disciplina pode ajudar eles aí? Bom, obrigado, Lucas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas novamente. Temos que lembrar, Lucas, que essa é uma disciplina de 60 horas introdutória, né? E que o que se pretende é estimular o aluno a desenvolver suas habilidades na leitura e apresentá-los às diversas estratégias que envolvem esse processo. Por exemplo, quando nós lemos em língua materna, nós estamos aprendendo a decodificar, a entender letras, sons, palavras, sentidos denotativos, ou seja, é um processo que leva um tempo para ser adquirido, né? Na língua estrangeira, eu já entro na língua estrangeira com habilidade de leitor, mas nem sempre eu consigo me lembrar das estratégias, ou muitas vezes as estratégias que eu usei não foram necessariamente aquelas que eu vou usar na língua estrangeira, como essas que você mencionou, usando a língua materna como referência, né? Então, eu já sei que, por exemplo, em inglês eu vou ler da esquerda para a direita, assim como eu leio em português. Eu leio de cima para baixo, assim como eu leio em português, né? Eu vou usar o título, o subtítulo, o autor, o gênero para me situar. Eu olho uma bula, eu sei que é uma bula em inglês e em português. Eu sei o que esperar numa bula, que eu vou ter informações do tipo ingredientes, como tomar, efeitos colaterais, etc. Então, esse conhecimento de mundo que nós temos, ele precisa ser ativado no processo de leitura. E como você lembrou no começo, é uma disciplina de primeiro semestre. Então, você dá a oportunidade do aluno de, ao ser exposto ao processo de leitura, que ela consiga desenvolver essa habilidade ao longo do curso, né? É apenas um empurrãozinho, nós demos um primeiro acesso, uma primeira orientação sobre
como ler e como ler em língua estrangeira e como ler em inglês, e que elementos estão envolvidos. Elementos léxicos, elementos gramaticais, elementos culturais, né? Você imagina ler em uma outra língua com parâmetros culturais muito distintos, por exemplo, em mandarim, né? Além da questão do alfabeto, que, que muda, obviamente, né? Passamos para uma outra lógica, temos a questão de referentes culturais também. Já no inglês, o inglês é uma língua indo-europeia, assim como o português é uma língua indo-europeia. Então, nós temos raízes que nos conectam. Então, quando o aluno muitas vezes está no ensino médio, a tendência, muitas vezes, não significa sempre, mas muitas vezes, é do professor dizer, nossa, mas a língua é muito diferente. Mostrar as diferenças que o inglês tem, aquilo que é mais, que é a exceção, por exemplo. Com o passar do tempo, nós conseguimos perceber que essa talvez não seja a melhor estratégia, porque há muito mais de semelhança estrutural entre as nossas línguas do que a gente imagina. Por exemplo, a lógica sujeito, verbo, objeto, né? I love you. Eu amo você, né? Então, as nossas línguas têm muito mais de semelhantes. Nós temos o conceito de cognato. Claro que tem os falsos cognatos, né? Que são palavras que parecem ser as mesmas e não são. Mas aí nós temos o contexto que vai nos ajudar, né? Por exemplo, vocês estão vendo a manga da minha camisa, tem a manga, fruta. No Nordeste se usa a expressão manga de candeeiro. Vai ficar isso para depois vocês procurarem o que é que significa manga de candeeiro. Ou seja, são manga, a palavra manga, em diferentes contextos, né? E isso a gente aprende com o uso, com a prática. O que a gente espera mesmo é que essa disciplina estimule aqueles que conseguiram chegar até o final, que foi a grande maioria, o que é um sinal muito positivo, que consigam continuar lendo e aí desenvolver a leitura naquilo que lhe dá mais prazer. Tem gente, por exemplo, que adora ler quadrinhos e tem muitos quadrinhos em inglês disponíveis na internet, por exemplo. Tem gente que adora ler notícias de site, etc. Tem outros que vão precisar ler, como a gente disse no começo, textos acadêmicos e vão ter prazer nisso porque vão querer participar de mobilidade internacional, vão querer participar de um projeto de pesquisa vinculado a um professor, etc. Então, no contexto acadêmico, a escrita é fundamental, a habilidade de se comunicar oralmente é fundamental, mas a leitura, para mim, é a principal habilidade que precisa ser desenvolvida no espaço acadêmico. Ótimo, perfeito, Valdenor. E o nosso objetivo principal de disciplina era desenvolver a habilidade de leitura de textos de diversos gêneros escritos em língua inglesa. A gente sabe que foi muito ousado, né, em um primeiro momento, desenvolver uma proposta de disciplina compacta para ser ofertada agora durante esse período de pandemia. Mas, particularmente, ao meu ver, os nossos alunos eles tiveram uma resposta e um aproveitamento muito bom à proposta inicial da disciplina e o objetivo também inicial da disciplina e a esse objetivo, né, de curso. Uhum. A grande questão é que a habilidade de leitura desenvolvida ao longo da disciplina não deve permanecer apenas no curso dela, ou seja, não deve permanecer apenas durante aí o desenvolvimento da disciplina em si, né? É algo que fica, é algo que permanece aí ao longo da trajetória acadêmica. E que horizontes você daria para os nossos estudantes continuarem a desenvolver leitura em SP após a disciplina? Como eu disse, a disciplina, as bibliografias elas costumam trazer referências em inglês, mas mesmo que não tragam, eu sempre vou trazer a referência para a internacionalização, Lucas, porque a universidade ela não se sustenta mais isoladamente, né? Nós precisamos conhecer o que está sendo produzido no mundo e essa velocidade de produção científica ela é tão intensa que se nós ficarmos só nessa bibliografia básica em português que nos é digerida ou compactada, nós vamos ficar fora do circuito internacional de competição e de participação. Então, é importante que a gente conheça o que está sendo produzido em outros países, em outros espaços. E inglês acaba se colocando como uma língua franca. Claro que o que nós estamos falando aqui vale para outras línguas também, vale para o espanhol, vale para o francês, mas é inegável o impacto da língua inglesa no espaço acadêmico e no espaço da internacionalização. Então, se nós queremos ser bons profissionais e profissionais inseridos num contexto global,
que conheçamos não somente a nossa realidade, mas a realidade global, é fundamental. Que o aluno continue desenvolvendo a habilidade de leitura, não apenas no aspecto teórico do que é ler, de como ler, etc., mas desenvolver a leitura no seu contexto acadêmico. Se o cidadão está fazendo engenharia biomédica, que ele desenvolva a sua habilidade naquele contexto. Ele está fazendo letras, que ele desenvolva a sua habilidade de leitura naquele contexto. E assim para cada uma das áreas, né? Por exemplo, nós temos aqui na universidade o curso de engenharia mecânica, que é um dos melhores do país. Acho que são 3 programas no Brasil que tem nota 7, que são os programas melhor avaliados e que têm caráter internacional. Não dá para você fazer engenharia mecânica sem ler inglês. Não dá para você fazer engenharia, computação, sem ler inglês. Tá? E muitas vezes os cursos das humanas fazem com que a gente se acomode um pouco, porque há muita bibliografia local e regional, e no Brasil, muita produção de qualidade feita aqui. Mas não dá para nós nos isolarmos como universidade, não dá para produzir ciência apenas olhando para a produção local, regional ou nacional. Então, a questão de leitura acho que está posta como um desafio, uma necessidade, né? E até mesmo um prazer. É muito bom você saber o que está acontecendo no mundo, estar conectado com as informações. Tem uma outra coisa, Lucas, que tem a ver com esse desenvolvimento das habilidades, que tem a ver com, não sei se você tinha pensado em me perguntar isso, mas sobre essa questão dos fake news. Se você desenvolve essa habilidade de leitura crítica, como a gente fez ao longo da disciplina, isso vai contribuir também para que, como profissional, que todos seremos e estamos em processo de formação, sejamos mais críticos nisso, né? Ultimamente, principalmente devido às mídias sociais, tem sido muito fácil a divulgação de informações falsas. E, às vezes, mesmo um estudante, um professor, um colega dentro da universidade, no contexto da academia, reproduz uma informação que é falsa, porque, às vezes, não se dedicou o tempo suficiente para fazer aquela leitura crítica. Então, essa acho que é uma habilidade também muito interessante de ser desenvolvida. A habilidade de separar a informação daquilo que não é informação, informação de conhecimento, né? Então, o desafio continua, não dá para parar. E o interessante disso também é que a possibilidade de ler em outra língua te ajuda a contrastar diferentes mundos também, né? O que se pensa a respeito das eleições nos Estados Unidos hoje, por exemplo, sobre uma ótica brasileira, é diferente da ótica que os americanos têm das eleições, que o europeu tem, que outros países também do mundo têm. E me chama muita atenção, Valdenor, quando você fala sobre internacionalização e sobre a necessidade, inclusive, de se pensar essa formação universitária em uma perspectiva internacional, né? Porque hoje o mercado de trabalho ele acaba sendo permeado aí pelas demandas da globalização, que é um grande impulso, né, para a internacionalização das culturas e internacionalização do conhecimento, das práticas de trabalho. E acaba que a leitura, ela nos permite também, ao sairmos da universidade, adentrarmos em um mercado de trabalho cada vez mais seleto, cada vez mais exigente, e que cada vez mais nos cobra autonomia, né, e nos dá manuais, e nos dá, enfim, textos para que a gente leia e do it by yourself, né, faça você mesmo o trabalho. E você já trabalha há muitos anos com internacionalização, né? E eu queria te fazer talvez uma última pergunta aqui para a nossa conversa, que é a seguinte: qual a importância da habilidade crítica de leitura nesses tempos de globalização que a gente vive? E, ao seu ver, como que essa leitura crítica em língua inglesa pode ajudar os estudantes que passam por essa disciplina, né, de leitura ESP, a olharem criticamente para o mundo e, principalmente, a desenvolverem práticas, né, de leitura futuramente nas suas respectivas profissões? Hein? Lucas, para você ser capaz de fazer leituras críticas, você tem que desenvolver a habilidade de leitura, né, num nível um pouco mais profundo, né? Porque senão você fica só naquela camada superficial de compreensão dos tópicos, dos temas, e não consegue perceber as nuances daquilo que está por trás daquele texto. Tudo. Então, é muito importante a riqueza de leituras, como você mesmo disse, de outras culturas, e outros, para poder fazer essas conexões, né? Não dá para você ser um profissional globalizado se você não tiver essa habilidade crítica muito enraizada, né?
Há pouco tempo eu acompanhei um processo de seleção de profissionais de TI em Portugal, de uma empresa portuguesa, e a seleção era global. Eles não estavam procurando portugueses que dominavam a TI. Eles estavam procurando profissionais de TI com domínio, alto domínio do inglês, para atuar em Portugal sem necessariamente morar lá. Você veja que isso coloca o nosso profissional no outro circuito, né? Que a internacionalização não implica necessariamente eu sair daqui para morar lá, mas implica eu ter domínio de habilidades que me permitam concorrer com esse profissional globalizado. Então, se nós olharmos cada vez mais apenas para... Eu estou aqui em Uberlândia, a minha universidade é regional, eu estou pensando, quando eu me formar, arrumar um emprego aqui, em Patos de Minas, Ituiutaba, Monte Carmelo, etc. Eu talvez reduza o meu horizonte de maneira bastante significativa, né? Porque pode ser que as empresas que atuem aqui também estejam procurando profissionais em outros lugares também, não só os profissionais formados aqui. E para isso, o domínio de língua é fundamental. E o domínio de língua, para além da leitura, nós estamos aqui nos atendo ao contexto da leitura. Agora, se for a leitura o critério fundamental, então que ela seja uma leitura de maior densidade. O que nós fizemos nessa disciplina é apresentar o panorama da leitura e levar o aluno à compreensão mais global. Mas para este perfil de um profissional internacionalizado, globalizado, o domínio da leitura tem que ser muito mais profundo. E aí você tem que ser capaz de compreender os detalhes daquilo que está sendo dito, mas muito principalmente ser capaz de identificar aquilo que não é verdade, aquilo que se conecta com uma outra informação, ser capaz de articular textos, articular autores, né? Olhar um texto, olhar um outro, olhar um terceiro texto e dizer é possível compreender que há conexões entre isso, aquilo e aquilo, ou dizer que enquanto um autor se apresenta desta maneira, o outro o contrapõe, etc, etc. Mas ser capaz de perceber essas semelhanças e diferenças, mas sempre criticamente. É verdade mesmo? Isso aqui se sustenta na ciência. E quando a gente fala em verdade, essa verdade também ela é flutuante, né? Nós estamos falando de verdades científicas que se constroem, né? Então, essa eu acho que é uma habilidade que é demandada do profissional globalizado, independentemente de ser uma habilidade de leitura em inglês, em português ou em francês. Este novo profissional tem que desenvolver habilidades críticas, ser capaz de extrair conhecimento, entender o que não é conhecimento, contrapor, associar, fazer analogias, né? Porque senão você começa... Se alguém disser, por exemplo, você lê um texto assim, dizer, olha, tem, sei lá, apareceu um planeta novo, tem mais um planeta que foi nomeado aí. Isso pode ser verdade, como pode ser simplesmente uma brincadeira. Então, eu não posso acreditar no primeiro texto sem conhecer qual é a fonte desse texto. Isso é importante ver, por exemplo, hoje que os textos estão muito digitais, principalmente disciplinas como a nossa, é importante ver a fonte dessa disciplina, ou desse texto. Foi publicado por um .gov, um .com, um .org, né? Qual é o objetivo daquele texto? É de convencer, é de informar? É um texto produzido pela NASA ou foi produzido pela USP? Ou foi publicado no site da UFO? Então, essas coisas trazem validação para o texto. Então, é importante não só ler o texto, mas saber onde que esse texto está abrigado. Ou ele está no site de periódicos da CAPES. Em linhas gerais, eu acho que a gente já deu o recado, né, de que é fundamental o desenvolvimento de habilidades, para além da leitura, habilidades críticas, considerando que nós estamos cada vez mais inseridos no mundo globalizado, com a informação fluida, líquida. As coisas estão, elas não são, elas estão. Então, essa habilidade é fundamental. Ótimo. E aí eu me lembrei agora de duas questões que eu acho que fazem todo sentido na nossa conversa hoje. A primeira delas, né, para os alunos que fazem letras e que estão fazendo essa disciplina, qual seria talvez o lugar do profissional de letras, né, nesses movimentos de internacionalização, bem como na capacitação, formação e preparação de pessoas profissionais e no desenvolvimento de habilidades linguísticas desses profissionais, que não se restringem só ao domínio gramatical, mas a uma série de outras questões ligadas à linguagem, né, ao seu ver, ou seja, qual seria o lugar, né, do profissional de letras nesse momento em que a gente está vivendo de grandes transformações sociais e, ao mesmo tempo, linguísticas?
É um espaço privilegiado, é ao mesmo tempo de grande desafio, porque você tem um jovem que vem de uma escola pública que muitas vezes não desenvolveu habilidade da língua estrangeira, e nem sempre, às vezes, nem na própria língua materna, né? E ele entra numa universidade num contexto de muita mudança e de internacionalização desse conhecimento, como a gente tem dito aqui. Então, esse jovem tem, além de dominar, desenvolver a competência na língua, ler, escrever criticamente, compreender, ser compreendido, quer dizer, exige uma energia muito grande de ele próprio desenvolver a habilidade ou as habilidades linguísticas para que ele possa ser um profissional mais competente. Em cima disso, ele tem que desenvolver as habilidades específicas para trazer outros para esse universo da internacionalização. Então, ele tem que, por exemplo, além das questões de domínio linguístico, tem as questões culturais que ele tem que conhecer, né? Se o professor de letras vai, obviamente, trabalhar com outros alunos, com alunos que precisam aprender a língua, esses outros alunos que vão aprender a língua, precisam aprender a língua para quê? Possivelmente para se inserir nesse mundo globalizado. Então, eu, professor, além do domínio da língua, preciso ter noções dessas questões que envolvem o processo de ensino-aprendizagem no mundo globalizado. O que é ensinar inglês como língua franca? Que língua inglesa eu vou ensinar? Que sotaque eu vou ensinar? É importante ou não é importante? Né? Para que eu vou ensinar essa língua? Em que contexto sociocultural, econômico? Né? Então, esse domínio específico do que é língua para fins específicos, o que é língua para fins acadêmicos, então vai exigir desse profissional de letras, como eu disse, uma segunda camada de conhecimento. Né? Conhecimento linguístico, teórico, conceitual, ok, e conhecimento específico para lidar com esse conhecimento internacionalizado. E como é que se prepara pessoas para esse mundo globalizado? Bom, é muito mais fácil a gente pensar só na língua como um sisteminha fechadinho, etc. E é muito mais complexo lidar com a língua como ela é, né? Dentro dessas relações sociais, a língua como um processo que envolve relações culturais intensas, né? E na internacionalização, Lucas, por exemplo, é muito fácil a gente dizer o americano é frio, o inglês é engraçadinho, né? O australiano é assim, o canadense é assim. Mas, na verdade, nós precisamos entender as pessoas com as suas complexidades, né? Esses estereótipos, eles só nos ajudam a aproximar ou, às vezes, até distanciar, né? O americano não é frio. O americano trata de uma perspectiva de que eu tenho que respeitar a liberdade do outro. E isso implica o distanciamento, né? Para nós, ser caloroso é abraçar, beijar, pegar. Para outras culturas, abraçar, pegar, beijar é invadir o espaço pessoal. Então, no momento que você começa a conhecer outras línguas, outras culturas, e a entender isso, isso fica muito mais evidente, fica muito mais fácil você trabalhar com o processo de formação de outras pessoas, porque você não está olhando para essas diferenças de modo a julgá-las, você está olhando para essa diferença de modo a entender que as pessoas são diferentes, que as culturas são diferentes e que essa cultura perpassa a língua. A gente vê isso muito, né? As pessoas começam a dizer, mas o inglês é muito direto, é muito lógico, tem muita regularidade, né? E isso, de uma certa maneira, você vê refletido nas ações culturais também, né? De uma logicidade, de uma regularidade de comportamento. Na nossa língua, você inverte as estruturas, talvez tenha mais dinamismo na língua. E isso também talvez reflita, de alguma maneira, como que nós nos comportamos socialmente. Somos mais flexíveis, mais abertos, interrompemos a fala do outro, né? Isso para nós, você está falando, eu te interrompo, você me interrompe, faz parte da nossa cultura, né? No espaço da língua inglesa, normalmente, independentemente de ser americano, inglês, canadense, neozelandês, você não interrompe o outro da mesma maneira que nós fazemos aqui. Você pede autorização, você levanta a mão, você faz um gesto, o espaço do turno é diferente. Então, em síntese, para o aluno de letras, o desafio é muito maior, do domínio linguístico propriamente, do domínio cultural e de conhecer essas estratégias que vão envolver a relação internacional. Como é que eu faço negócios com o americano? Como é que eu faço negócios com o inglês? Né? Por meio da língua. Como é que a língua ela é usada como instrumento para essas interações? Então, é um momento muito oportuno para o aluno de letras se desenvolver pensando nessa perspectiva internacional. Ótimo, bacana, Valdenor.
E para fechar, né, a gente sabe que o curso de letras da UFO hoje, na verdade, os cursos de letras da UFO hoje, né, porque nós temos vários, oferece muitas oportunidades para estudantes de outros cursos se aprofundarem nessas questões de leitura crítica de mundo, letramento crítico de mundo, visão crítica de mundo, que é talvez a base estrutural da formação de um profissional em letras. E revela, né, aspectos de linguagem, questões de linguagem muito mais amplas do que muitas vezes essas visões mercadológicas ou talvez sistemáticas, né, ou metodológicas que são comumente bombardeadas aí nos discursos do senso comum, do mercado de idiomas, e a gente sabe que uma noção profunda de linguagem, ela é muito importante para que qualquer pessoa, além de falar um idioma, seja capaz também de enunciar a partir desse idioma, ou seja, pertencer a esse lugar político que envolve as diferentes práticas de outras línguas. E eu queria, inclusive, aproveitar isso, né, para deixar aí as portas abertas do IDEL como um todo. Nós temos graduação em inglês, português, espanhol, francês, letras, libras, né, também, para que os alunos de outro curso, dos outros cursos se aproximassem mais dos profissionais de letras e, consequentemente, aproveitassem para criar pontes e relacionamentos, porque futuramente nessas demandas de internacionalização e globalização, com certeza eles vão precisar, né, de um contato, de algum horizonte. E acho que você, enquanto professor do IDEL, há já muitos anos, né, tem conhecimento da grade curricular, talvez do curso de letras em inglês, né, e tem outras disciplinas que podem ser ofertadas ou que podem ser cursadas para outros estudantes de outros cursos? Sim, tem disciplinas de leitura, de escrita, de habilidade, desenvolvimento de habilidades, escrita para fins acadêmicos. Nós temos, assim como temos a leitura, temos a escrita para fins acadêmicos. Temos disciplinas, por exemplo, uma chamada convencionalidade, idiomaticidade, que fala de aspectos formulaicos da língua estrangeira, da língua inglesa. Não vou, talvez agora não vou me lembrar de muitas outras, mas temos disciplinas de tradução, né, que também ajudam, pode ajudar esse profissional. E disciplinas, as nossas disciplinas, de maneira geral, elas estimulam, é isso que você disse, essa habilidade de leitura crítica numa perspectiva mais ampla, né? E vamos lembrar que, muitas vezes, a internacionalização não acontece porque a língua é vista como barreira, né, para esse processo. Nós enxergamos a língua como a ponte necessária. Então, é por meio das línguas que essa comunicação se dá, que a ciência, é por meio das línguas que se produz conhecimento, por meio das línguas que se divulga esse conhecimento, etc. Então, o papel do profissional de letras, qualquer que seja a área, você mencionou várias áreas de letras, é fundamental hoje, né? Mesmo Libras, quando você fala Libras, você fala Libras focado no Brasil, mas temos línguas de sinais americana, francesa, a inglesa um pouquinho diferente. Então, nós também podemos caminhar para essas línguas de sinais de outras culturas, de outros países, né? Permitindo essa interação e tudo. Claro que todos esses processos de internacionalização são complexos, mas as línguas, as linguagens estão no seio delas. Sim, ótimo, bacana. Bom, eu acho que a gente já conseguiu, né, sintetizar bastante aqui o que a gente queria. Mais uma vez, eu queria desejar a todos vocês aí que são alunos da disciplina sucesso na trajetória profissional. E nós vamos postar aqui também, nesse bloco, uma espécie de autoavaliação para que vocês nos ajudem a avaliar o que foi bom, o que foi ruim, né, o que pode melhorar, quais foram as estratégias que vocês sentiram serem mais positivas durante esse período de curso EAD, né, ou à distância, ou online, ou remoto, há tantos nomes para isso que a gente fica até meio perdido. E você queria deixar alguma coisa também, Valdemar, de mensagem? Sim, eu queria estimular, agradecer aqueles que permaneceram à disciplina e de estimulá-los a continuar estudando a língua. E também agradecer a você, Lucas. É bom que os alunos saibam, por exemplo, o Lucas foi nosso aluno de graduação, de mestrado, e está concluindo agora o seu doutorado. Então, você percebe que como essa formação que a UFA oferece é uma formação densa, complexa, né? Mas não é só
a universidade que tem esse papel. Nós temos o papel de oferecer conteúdo de qualidade, mas é o aluno que se envolve e que se desenvolve. Então, o Lucas teve acesso a uma informação de excelente qualidade, uma formação de excelente qualidade, mas foi o Lucas que se apropriou dela e que desenvolveu suas habilidades, né? Eu acho que o Lucas é um excelente exemplo para nós, aqui, vocês que estão vendo a área de letras, do caminho que precisa ser percorrido, que pode ser percorrido. Então, parabéns a vocês e sucesso na leitura em língua inglesa e sucesso na vida acadêmica também. Tá certinho. Bom, é isso. Obrigado mais uma vez e até por aí. Muito bom. Isso. Nos veremos em outros encontros.